Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui nos nossos minutos terapêuticos. Tá tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, né? São 12 horas e 48 minutos. Aqui conosco Pedro Xavier, a Mariluz Oliveira e André Julião, né? Aqui iniciando, Janete Cerqueira também com a gente, né? A reflexão dessa tarde, né? São 12 horas e 48 minutos, é um Evangelho segundo Marcos, né? Uma orientação de Emmanuel, né? Emmanuel trazendo para a gente, não é? Orientando, comentando o Evangelho de Marcos, né? Marcos anotou essa fala do Mestre Jesus, não é? Ainda conosco a Jurema e a Guiomar Guimarães Ribeiro. E quando vos conduzirem ou vos enganarem, não vos inquieteis em razão do que falareis, mas falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. Então, se a gente seguir o roteiro com sinceridade, não é, do que a gente sente, do que a gente vê, presencia naquele momento, não é? Se nós buscamos orientação benfeitora, nós teremos a orientação benfeitora. Isso é importante para todos nós, né? Então, ele colocou o título de defesa, né? Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, ofereça por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo, meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz. Somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizado nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo com defesas desnecessárias. Então, a defesa diante de qualquer situação é buscarmos o coração do Mestre Jesus, né? Olha só que interessante. Ao invés da gente ficar se perdendo em falas, não é? Justificando coisas que naquele momento o outro não vai entender, não vai compreender, não tem diálogo, não é? Então, se não tem diálogo, se tem problemas, nós vamos buscar o quê? O coração de Jesus através da prece e aguardar o tempo. O que a gente precisa fazer em qualquer situação é passar em revista os nossos compromissos, né? Será que eu fiz mesmo isso que me acusam? Será que eu estou agindo conforme Deus gostaria que eu agisse? Não é verdade? E aí a gente vai nessa reflexão, numa prece íntima, particular, ligado com o pensamento ligado a Jesus, aos amigos espirituais,
não é? E aí, naturalmente, se vier por inspiração algo para a gente falar, a gente fala. Se não vier, não adianta trocar figura, porque não vai resolver, né? A outra pessoa que nos ofende por alguma coisa, nos acusa por algo, não é? Ele tem uma justificativa. Nós vamos ouvir e se ele tiver certo, beleza, né? Se tiver errado, a gente vai desculpar. Mas Chico tem uma fala interessante. Ele diz, se alguém te falar mal de você, né? Se falar mal, não merece resposta. Então tem que ficar quieto. E se o outro tiver errado, também não merece resposta. O que você vai fazer? De qualquer maneira, você tem que se calar, né? Calar e orar. Foi a orientação que Emmanuel passou para Chico Xavier, né? Se você tá errado, né? Porque a gente, embora a gente hoje não tenha um erro intencional, mas a gente se equivoca e erra ainda, né? Então nós temos que reconhecer. Se eu reconhecer que eu estou errada, por que eu vou falar para o outro ou discutir com o outro? Eu vou reconhecer, vou me desculpar, né? E se eu não tenho nada, eu não tenho do que falar. Então, o silêncio é a melhor solução. E se já entendeu a confusão que aconteceu e está lúcido no problema, dialoga, não é? Conversa com o outro, seja ele quem for, para poder aparar essas arestas aí, que é tão importante, não é verdade? E não a gente começar numa confusão e terminar numa confusão maior ainda, né? Então essa defesa é muito importante, né? Cala-te todas as vezes que puderes e analisa a situação que está acontecendo. É mais tranquilo dessa forma, não é verdade? E ficar mais atentos também às nossas escolhas, porque às vezes a gente acusa o outro de erro, mas a gente também erra, né? E se eu reconheço que eu também erro, eu vou ter mais precaução em acusar a outra pessoa, seja quem for, às vezes dentro de casa, na família, os irmãos. Tem uma confusão, né? Então, vamos resolver com tranquilidade, com harmonia, que isso é muito importante mesmo, né? Que Jesus Cristo, Doutor Erma, Mãe Benedita, uma espiritualidade amiga e benfeitora, em nome de Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe o local onde nós nos encontramos e abençoe os nossos lares representados. Abençoe todos os nossos familiares, consanguíneo, também a família espiritual, né? Abençoe e fluidifique as águas, os alimentos e toda a medicação de nossa casa que porventura estivermos usando, adaptando às nossas necessidades. Que Ele abençoe todos aqueles que estão no momento de dor, de sofrimento, nas ruas, ao relento, nos abrigos, que estão hospitalizados. Aqueles que estão numa mesa cirúrgica por agora, que possam perceber a presença dos benfeitores espirituais, né, e se apacentarem. Abençoe, Jesus amigo, todos aqueles que clamam por socorro. Que estejamos atentos às preces para socorrer e acalentar os irmãos em seus sofrimentos. Fique conosco, abençoando os nossos lares representados, apacentando a nossa tarde e noite. E amanhã estaremos aqui, Senhor, com os minutos terapêuticos. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe e acalente nossas almas. Gratidão por agora, Mestre amado. Gratidão por tudo, Mestre amado. A sua proteção, a tua orientação sempre. Graças a Deus. Que assim possa ser. Graças a Deus. Onde vocês estiverem, nos lares, no trabalho, podem ter a certeza que Jesus, nosso Mestre querido, está nos abençoando, nos sustentando certamente, viu? Aqui ainda Lucimara, Maurício, Flávia, Maria Ruth Coelho, Fernanda, Linhares, André Barcelos, Gisele, querida, Ariane, Vera Bahia e Maurien. Que coisa boa. Vanessa Firmino, querida, Vera Bahia, que coisa boa. Nós todos aqui reunidos nesses minutos terapêuticos, né? O título é Defesa, né? Defenda se calando, que é melhor.
Não vai trocar figura, que às vezes vai piorar se a gente não estiver preparado para um bom diálogo. Não é verdade? Muita paz, família. Até amanhã, com a graça de Deus.